Semana depois do ataque a Kailane Campos, integrantes de várias religiões se uniram no protesto. Praticantes do candomblé e da umbanda, além de cristãos e judeus, caminharam de mãos dadas e pediram o fim da intolerância religiosa. Mas não aceita o nome do Deus, o nome do seu Senhor. Senhor, nós desgraça, Senhor. Oi gente, bom dia. Eu vou falar sobre a intolerância religiosa. Você já sofreu algum tipo de preconceito sobre a sua religião? Sim, eu me senti julgada muitas vezes, nem sempre pelo que as pessoas falavam, comentavam, mas até mesmo por olhares. Qual a sensação que você tem por não fazer parte da religião de grande maioria das pessoas? Eu me sinto meio deslocada porque eles têm umas crenças que, em parte, eu não me identifico e por eu não me identificar, as pessoas vão me julgar por isso. Qual o comentário mais ofensivo que você já ouviu sobre sua religião? Aí, calma. Falaram que era uma religião do diabo. Sua família teve algum tipo de intolerância religiosa à sua crença? Eu acho que não, porque, tipo, sempre respeitaram, tiveram muito respeito, ainda mais por fazerem parte da religião. Qual a sua opinião sobre o catolicismo, espiritismo e evangelismo? Assim, eu penso que a religião em si é uma crença boa. Tipo assim, eu acho que as pessoas, mesmo que elas fazem a religião se tornar uma coisa mais ofensiva e violenta, em vez de acolher e julgam e condenam outras pessoas. Meu nome é Isaac, sou da Igreja Católica, trabalho com a Pastoral da Família aqui em Santo Antônio do Grama e acabo servindo como uma referência, como alguém que está em cargo de liderança também. Às vezes me convidam para dar palestra e um detalhe interessante que sou ex-seminarista também. Cheguei a estudar há 2 anos no seminário. Qual a sua opinião sobre intolerância religiosa? Esse é um tema que eu tenho debatido bastante, tem me chamado bastante atenção, porque a gente vive um momento de extremismo no mundo, de polaridade. E isso acaba afetando a questão da religiosidade. Se por um lado a mente das pessoas tem avançado em algumas questões, a questão religiosa eu vejo que está retrocedendo. E é algo muito perigoso, porque tudo aquilo que é levado para o lado do extremismo acaba sendo perigoso. Inclusive religião, que é algo muito bom, mas se for levado de maneira incorreta, de maneira mal trabalhada e para o lado do extremismo, acaba fazendo mais mal do que trazendo benefícios para as pessoas. E passa pela questão do respeito. Se todos se respeitassem, a gente não teria esse problema. Você já sofreu algum tipo de preconceito sobre a sua religião? É interessante porque normalmente quando se fala em intolerância religiosa se pensa mais nas religiões de matriz africana. Mas, enquanto católico, eu já sofri esse tipo de preconceito também. Quando, por exemplo, se atrela a questão da pedofilia à Igreja Católica, é uma forma de intolerância e de preconceito, que a gente acaba julgando a instituição pelo comportamento de indivíduos. O que fez você seguir o catolicismo? Eu já nasci numa família bastante católica e desde criança eu já estive inserido nesse meio. Participei de vários pastorais, de liderança de grupos de jovens e desde cedo eu sentia essa vocação ao sacerdócio. Cheguei
a fazer 2 anos de seminário, não continuei, mas tem outros projetos ligados dentro da Igreja Católica. Então, tem a questão familiar, mas hoje é mais uma escolha pessoal mesmo. Alguma vez você já ouviu algum comentário ruim sobre sua crença, vindo de pessoas de outras religiões? Não, comentário ruim não. Às vezes tem piadinhas, mas acaba sendo mais pelo lado da estrutura da igreja, mas em questão doutrinária não. Qual a sua opinião sobre a Umbanda, Espiritismo e o Evangelismo? A minha opinião é o seguinte, a gente tem que ter respeito por todas as religiões. Eu vejo beleza em todas as religiões, apesar de ter a minha concepção. Então eu vejo elementos bons em todas essas religiões. Na Umbanda, por exemplo, essa harmonia com a natureza, esse culto à ancestralidade. No próprio Candomblé também, essa ligação com esse passado histórico, com a natureza. Então, apesar de não ser a minha concepção doutrinária, eu respeito e vejo beleza em todos esses segmentos. Você acha que a intolerância religiosa tem solução? Se não, por quê? Se sim, como? Sim, passa por uma mudança de mentalidade, que deve partir das lideranças das diversas religiões de promover o diálogo e não o extremismo. Eu acho que é uma questão muito simples, respeito e não julgar. Diante daquilo que a gente não entende muito bem, eu acho que a gente deve simplesmente amar e não tecer julgamentos desnecessários. E se partir da liderança, atinge os fiéis também como um todo. Então eu acho que tem solução sim, passa pelo aprendizado. Acho que inclusive a escola pode contribuir nas aulas de ensino religioso, que deve ser realmente para abranger todas as religiões e não valorizar apenas uma determinada crença. O conhecimento, tanto das lideranças ensinando os fiéis e as escolas e as outras instituições chegando junto também para quebrar esse tipo de preconceito. O meu nome é Elisiane Ribeiro Lima, eu sou professora da rede estadual e da rede municipal, trabalho com a disciplina Geografia e trabalho atualmente com a turma de tempo integral lá no municipal. Estou há 21 anos na educação. E todo mundo me conhece, né, aqui no Grama. E é isso. Você já sofreu algum tipo de preconceito sobre a sua religião? Já enfrentei porque as pessoas não têm conhecimento. E tudo que gera a falta de conhecimento gera um preconceito, né? A palavra já fala. Você não conhece, você julga, né? Você faz um pré-conceito daquilo. Então, já sofri sim. O que fez você seguir o kardecismo? Então, eu nasci católica, né? Fui batizada, minha família é católica, minha avó também. Minha avó foi criada em convento. Então, assim, sempre passou pra gente a questão do catolicismo. Fui crismada, fiz primeira comunhão e tudo. Então, assim, eu tive sempre muita dúvida sobre muitas coisas, muita pergunta. E eu consegui encontrar no kardecismo resposta para muitas coisas que eu tinha dúvida. Então, assim, eu acho que foi com 15 anos que eu comecei a despertar sobre o kardecismo. E com 18 e 19 anos, aí eu comecei a seguir o kardecismo. Você acha que a intolerância religiosa tem solução? Se não, por quê? Se sim, como? Então, é bem complexa essa pergunta, porque ter solução é uma coisa, eu te responder assim, tem solução para a fome? Por quê? O problema, eu vou até ligar uma coisa em outra. Então, o problema da fome não é a questão de falta de alimento, mas a questão de desigualdade social, a questão de muita gente jogando alimento fora, não tem? Então, a questão de você perguntar se tem solução para a intolerância religiosa, tem, igual tem para a guerra, né? Então, seria parar de fazer guerra, parar de ser intolerante, mas de que forma? Eu acho que a gente já caminha bem pela questão que hoje nós temos, por exemplo, dentro do Brasil, o país é laico e todo mundo tem liberdade religiosa.
Então basta as pessoas respeitarem. Agora, se não respeitar, tem lei para isso, né? Então cada um segue a sua religião. Está lá no artigo 18 dos direitos humanos, que as pessoas têm liberdade de pensamento, têm liberdade religiosa, né, de seguir a religião que queiram. Então eu acho que acabar com a intolerância religiosa seria utopia, porque as pessoas, infelizmente, elas têm pensamentos ainda que são a dona da verdade, que a religião, tem pessoas que acham que a religião dele é melhor do que a outra, acha que a verdade está com ele, né? Mas assim, eu acredito que nós caminhamos muito bem. Para hoje, as pessoas, ninguém pode achar que vai humilhar uma pessoa porque ela tem uma religião diferente da dela, né? Então eu acho que hoje a gente já melhorou, a gente já deu um primeiro passo, mas precisamos dar muita caminhada para poder resolver essa questão de tolerância religiosa.